Mas tem como diminuir imposto? Tem. Não tem, assim, ó, candidato que vier aqui, fala pra você que dá pra diminuir o imposto na hora, tá mentindo. Tá. É picaretagem. Por quê? Porque o Brasil, a relação dívida-PIB, ou seja, o percentual que a dívida nossa tem com relação ao PIB, que é tudo que a gente produz, tá aumentando muito. Então a gente tá indo pra uma escalada de quebra, de calote. Então a situação fiscal, a situação de grana, de gestão de grana do Brasil, tá muito ruim. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir os gastos. Quando você diminui os gastos, você consegue suprir as despesas, você contrai menos dívida, você consegue pagar a própria dívida, a curva da dívida diminui. Tá. Ao fazer isso, a expectativa de que você vai conseguir pagar suas dívidas. Você é um mestre nisso, né? Você está trabalhando muito nessa área de fazer as pessoas entenderem vamos dizer, a própria matemática financeira da própria vida. Se a pessoa ela se torna um bom pagador, ou ela tem a expectativa de se tornar um bom pagador, ela tende a contrair dívida com agentes que vão cobrar um juros menor dela. Se a perspectiva dela ser um mau pagador, ela vai cair na mão do agiota. Tá. Que é o único que vai querer emprestar pra uma pessoa de alto risco. Essa é a lógica que funciona com o governo. Então, se o governo tá com a dívida dele aumentando, a relação dívida-PIB tá subindo, significa que ele vai dar calote. Aí pra ele conseguir rolar a dívida dele, ele tem que pagar um juros muito alto, senão ninguém quer rolar. E cada vez o buraco fica mais profundo. E aí você entra nesse ciclo. Pra resolver isso é só cortando despesa. Então a maior causadora do tanto de dívida que o Brasil tem é o tanto de despesa pública. Exato. Especialmente, que envolve tudo. Especialmente o que a gente chama de despesa obrigatória. Que seria o quê? Despesa obrigatória são despesas que você não consegue alterar. Assim, o presidente não fala, eu vou gastar um pouco menos agora com isso aqui, com isso aqui, isso aqui. Na verdade, a maior parte do orçamento brasileiro ela é de despesa obrigatória. Renan, o que é uma despesa obrigatória? Você é obrigado a gastar um determinado percentual, não importa quanto, da sua arrecadação com educação. Tá. Não importa quanto com saúde. Outras coisas são direito adquirido. Quando uma pessoa pega uma aposentadoria, ela tem um direito adquirido. Você vai ter que pagar aquela aposentadoria. E ela aumenta a quantidade todo ano. Então, E aí ainda os gatilhos que existem para você fazer as correções dos valores serem pagos também são automáticos. Então, aquele valor sobe e você não controla. Foi um modelo brasileiro estúpido que foi criado. Aí a pessoa vai falar, mas Renan, são nossos direitos. Cara, nenhum lugar do mundo é tão maluco quanto o Brasil. Nenhum lugar do mundo, por exemplo, você corrige... Isso aqui é polêmico, eu vou falar. Isso tira voto, mas precisa falar. Em nenhum lugar do mundo, você corrige o valor da aposentadoria pelo valor do que você corrigiu o salário mínimo. Então, você aumenta o salário mínimo aqui no Brasil, você aumenta automaticamente a aposentadoria. Sempre igual. Sempre igual. O percentual que aumenta. Se aumentou R$1 aqui, você vai aumentar... Cada R$1 que você aumenta no salário mínimo são 430 milhões a mais de despesa. Então, se aumenta R$100, a coisa vai dar dezenas de milhões. Então, essa trajetória, portanto, ela é uma trajetória que vai aumentando os gastos sem você conseguir controlar. O que a gente precisa fazer é quebrar os gatilhos que vão aumentando esses gastos o tempo todo, que aí essa despesa obrigatória diminui. Que esse é o problema. O grande problema do Brasil é esse. É uma despesa obrigatória descontrolada. E tudo isso é colocado na Constituição. Então, para você mexer na maior parte dessas coisas, tem que mexer na Constituição. Foi um modelo horroroso que a gente criou, que não é igual a quase nenhum lugar no mundo. Eu fui apresentar um modelo brasileiro para um americano que trabalhava com orçamento na Casa Branca. Um jovem brilhante, chama Sam. Brilhante. Ele me falou, cara, eu estudo orçamentos nacionais, vocês têm o pior do mundo. Eu nunca vi uma coisa dessa. E porque assim, em nenhum lugar, a partir do momento que todos os gastos são obrigatórios, o presidente não faz nada. Que é o caso brasileiro. O presidente não consegue executar nada. Ele não consegue investir, ele não consegue ter um plano. Porque todos os gastos estão amarrados. E aí quem controla esse gasto amarrado? Em geral, os sindicatos, as organizações do funcionalismo, que já estão amarradas ali e não querem mexer nisso. Então, isso aí fez com que o Estado brasileiro não funcione. O Estado brasileiro é um Estado que não é funcional. E eu acho que esse é um problema que precisa ser mexido. Se a gente mexe nessas despesas obrigatórias, racionaliza elas, aí vai sobrar espaço para quê? Para duas coisas. O governo investir, porque, novamente, se você diminui a despesa e aí você tem uma arrecadação a mais, uma parte desse valor vai pagando a dívida e outra parte desse valor, ele fica direcionado a você investir em várias áreas. E aí entra uma parte, a gente pode arrumar nossa infraestrutura com isso. Só que tem ainda um outro efeito. Se o governo ficar com fama de bom pagador, os juros caem. Com os juros caindo, o que acontece com o investidor? Todo investidor, até um investidor humilde, ele investe. Às vezes ele compra título do Tesouro,
ele começa a investir na bolsa. Ele começa a investir em ações, começa a valer mais a pena você investir em ações. Um cara que é um capitalista, um cara que é um banqueiro, vamos colocar aí, ou um investidor, ele fala, vou botar minha grana em título do tesouro ou eu vou construir uma fábrica. Porque os juros mais baixos permitem isso. Sim. E do outro lado, você consegue também fazer uma curva de queda dos impostos, porque se os seus gastos não são tão grandes e você tem uma economia ficando mais quente, você arrecada mais sem a despesa crescer tanto. Logo, você pode abaixar o imposto. Tá. Que é isso que eu quero fazer. Tá. E aí, dentro disso, que a gente ainda tá na Mas questão você da entendeu reforma. o ponto? Assim, não é Entendi. fácil fazer isso. Eu imagino. Sim. Isso aí assim, a gente vai mexer com o interesse de um monte de lobby. E as pessoas vão xingar. Vai ficar tudo, não, mas isso aqui não dá pra mexer. Isso não dá, porque aqui no Brasil, infelizmente, isso dá muita raiva, cara. Todo mundo quer ser a exceção. Todo mundo quer uma Do exceção. contra, né? Todo mundo quer ser exceção. Tipo assim, não, ó, vai fazer essa regra pra todo mundo, mas pra mim tem que ser diferente. Não, pra mim, mas eu sou diferente. E aí ferra tudo. Só que aí você vai ter que ter aquele monte de gente que vai ser a favor da sua ideia também, né? Que é os 300 e pouco lá, né? Que Precisa convencer o parlamento e a sociedade brasileira, e todo mundo precisa entender que se não fizer isso, o Brasil acaba. Sim. Se não fizer isso, o Brasil acaba. Nós estamos indo pra uma rota de colisão que é orçamentária, é moral. Esses dias eu vi um artigo do presidente do Tribunal de Contas da União falando, né? Se o Brasil continuar do jeito que tá, daqui a 5 anos a gente não vai conseguir mais pagar as aposentadorias. Mas e foi o próprio presidente do TCU que falou isso, né? Olha, exatamente. Lembra que eu falei da relação dívida-PIB? Que a dívida tá subindo muito? Não vai conseguir. Tá. Vai dar default, vai dar calote. Só que pergunta pras pessoas se elas estão ligando pra isso. Ou pergunta pros políticos. Pergunta se algum dos outros candidatos a presidente, pré-candidatos a presidente, Lula, Flávio, Zema, Caiado, estão falando disso nessa mesma intensidade. Porque tira voto. Não é interessante, tira né? voto. O pessoal quer ganhar. Voto, O que eu ganho? O pessoal quer te contar historinha. Entendeu? E no final eles vão ganhar, porque a redução de imposto vai melhorar a vida de todo brasileiro. É óbvio. Só que, ó, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um tema que é espinhoso, ninguém quer falar. Zona Franca de Manaus. A gente gasta por ano dezenas de bilhões com a Zona Franca de Manaus. São dezenas de bilhões. Aí pensa não, mas poxa, a gente tá com essas dezenas de bilhões ajudando a população de Manaus. Manaus é uma cidade bem precária. 2, como é que Manaus é uma cidade de 20 milhões de habitantes, 15 milhões, é um lugar com 2 milhões e pouco. Não tem tanta gente assim pra você gastar dezenas de bilhões para você manter aquilo ali. O que a gente tá alimentando? A gente tá criando um grupo de empresários, empresas que vivem desses benefícios fiscais, ficam multibilionários. Aí vai dar, não sei se a Coca-Cola ainda tá lá, mas a Coca-Cola tinha operação A, operação de moto, não sei o quê, com uma irracionalidade que não faz nenhum sentido você produzir ali aquelas peças, nenhum sentido. E com a justificativa, mas se não fizer isso, acaba. Mentira, não acaba nada. A gente consegue fazer uma transição para outro modelo que não dependa de subsídios como hoje. E aí, a gente pode falar em corte de impostos para a população, porque o que eu quero fazer é o seguinte, a gente vai mexer com subsídios de empresas, subsídio de vários setores, que vai precisar mexer, um monte de setor que tem subsídio, tem as famosas renúncias fiscais, que é a mamata fiscal de quem faz pressão, e em troca, eu vou fazer corte de imposto para todo mundo. Então, ao invés de eu beneficiar o fulano aqui, ali ou ali, tudo que eu cortar vira corte de imposto. Então eu beneficio todo mundo. Porque a gente tem que parar de ter exceção. A gente é o país da exceção. Então o cara da Zona Franca de Manaus, não, eu sou exceção. Galera, eu sou diferente. Mas por que você é diferente? Só 2,5 milhões de pessoas vivem aí. Não faz sentido vocês terem um benefício na casa de varia, sei lá, de 30 a 50 bi. É muita grana. É muita grana. Se for pegar o orçamento da prefeitura de Salvador, que é uma prefeitura similar a Manaus, vamos colocar maior até, ela não ela é muitas ordens de magnitude menor do que o que a gente gasta para permitir a existência da Zona Franca. Então, assim, a Zona Franca de Manaus tem que ser substituída por um modelo, por exemplo, que não dependa de peças logisticamente tão pesadas, tem que fazer cabotagem, avião, roda pra lá, um custo logístico estúpido. Aquelas peças, se você acaba com a Zona Franca de Manaus, realmente não vai ficar nenhuma daquelas metalúrgicas ou montadoras de produtos, porque aquilo é logisticamente inviável. Só que você ter toda uma cadeia de produção ligada a farmacêuticos, ligada a produtos oriundos do universo da floresta, os serviços que você pode ter ali, você consegue ter uma economia boa, sustentável, que mantenha bons empregos. O que não dá é a gente gastar tanto para ter isso.